caro telespectador, sinta-se cumprimentado. No espaço de grande entrevista de hoje, temos como convidado o presidente do Conselho Municipal da Beira e presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango. Nos próximos minutos, vamos fazer uma abordagem da atual situação social, política e económica do país a partir da cidade da Beira. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para este espaço de grande entrevista. Vamos fazer abordagem de assuntos relacionados com a cidade da Beira e depois com o país. Neste momento temos uma pandemia, que é a Covid-19, que infelizmente já matou centenas de pessoas em todo o mundo. E na cidade da Beira, felizmente, ainda não há registro de nenhum caso. O que é que o Conselho Municipal está a fazer neste momento? De modo que esta pandemia, que é a única solução neste momento é a prevenção, não afete os municípios desta urbe. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade que nos dão. De fato, é preocupante. Hoje em dia temos mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Diariamente morrem pessoas. Em Moçambique já temos os casos e nós aqui na Beira, naturalmente, estamos preocupados com isso. Não pelo fato de Moçambique ter Covid-19, mas o problema é da região africana e o mundo inteiro. E como hoje há a globalização, é natural que, de fato, esta situação, mais tarde ou mais cedo, possa afetar negativamente a Beira e o país no geral. Portanto, nós tomamos a iniciativa, através do Conselho Municipal, algumas medidas preventivas. Primeiro, olhamos estrategicamente o que devíamos atacar. Fomos a perceber de que, de fato, o primeiro local sério seria atacar a casa mortuária, atacar os cemitérios e atacar os espaços de grandes aglomerados, que são os autocarros, os transportes, os mercados. E começamos por desinfetar essas áreas todas e temos vindo a fazer isto. E a partir de segunda-feira iniciamos a desinfecção nos bairros, onde vivem as comunidades. Começamos pelos bairros mais vulneráveis, neste caso iniciamos pela Minhava Matop, tudo no sentido de prevenção. Criamos condições de higiene, tanto a nível das paragens dos autocarros e dos vários espaços públicos. Colocamos recipientes com água, sabão, e a nível das instituições públicas, particularmente onde o município está a gerir, também introduzimos as mesmas metodologias. Portanto, hoje continuamos com o trabalho de sensibilização, porque não paramos, e estamos convencidos de que a nível da população já se aperceberam do problema, mas é preciso olhar também para a conjuntura económica do país, o modus vivendi que nós temos. Isso age de uma forma contrária daquilo que seriam as medidas mais restritivas. Na sua opinião, as medidas que foram adotadas pelo Governo para a prevenção da Covid-19 no país são suficientes para evitar o alastramento da doença? Bom, é preciso olhar primeiro para o que é Moçambique, qual é a vida real das famílias moçambicanas, e é preciso também olhar para a forma económica como o país tem se impactando na vida do cidadão. A maior parte das nossas populações tem a renda dia, portanto são populações que colocam a panela ao fogo, vão comprar tomate, vão comprar cebola e cozinham na hora. Portanto, nós estamos sempre em movimento, recebeu, foi comprar, recebeu, foi comprar. Por outro lado, nós nos movimentamos bastante. E depois temos uma outra adição, que nós usamos muitos espaços informais para o consumo de álcool, espaços informais para a diversão. Portanto, essas medidas foram tomadas. Eu penso que são as medidas adequadas, tendo em conta a nossa conjuntura habitacional, a nossa conjuntura económica. Nós, como famílias, vivemos muito aglomerados numa casa. Portanto, pode encontrar famílias de 3, 4, 5 pessoas a viverem num quarto ou em 2 quartos. Portanto, as condições de isolamento total, em termos de não sair da casa, seria extremamente difícil. E, por outro lado, se as pessoas não realizassem as suas pequenas atividades económicas, também seria muito difícil. Temos o problema de transporte. Portanto, notou-se nos primeiros dias, havia muita gente, tendo em conta o nível de restrição que nós temos, tinham que ir ao trabalho, mas também não havia recursos de mobilidade para poderem chegar ao seu local de trabalho. O problema
coronavírus é que tu nunca sabes com quem estás a lidar. Mesmo os grandes especialistas ainda não encontraram as formas mais cautelosas que o cidadão deve ter. Portanto, toda a gente que vive nesta terra está suscetível a ser contaminado, independentemente de estar mais próximo ou não mais próximo a pessoa com a doença, porque mesmo não doentes já podem e começam a transmitir. Portanto, estamos numa situação de muita interrogação. O que é que temos que fazer? Mas o importante é que estamos a fazer, que é sensibilizar as populações dos cuidados primários, e nós continuamos a acreditar de que a melhor forma seria as pessoas ficarem totalmente em casa. Mas tendo em conta a situação econômica, social e habitacional que nós vivemos em Moçambique, é extremamente difícil reter as pessoas. Corremos o risco de termos outras situações sociais indesejáveis e incontornáveis se as medidas de fato forem. Mas estamos sujeitos, porque a Europa e o outro mundo, a partir de maio, começará a abrir-se. Alguns já começam a abrir-se nos finais de abril, mas nós naturalmente vamos ter que estender mais um pouco para assegurar que de fato a população no geral não seja infectada. Presidente, continuamos ainda a falar da cidade da Beira, uma cidade que tem alguns problemas de saneamento ainda. Falou há pouco tempo de bairro da Munhava, que é muito propenso. Temos, por conta disso, algumas doenças de origem hídrica, como a malária, a diarreias. Que medidas estão a ser tomadas a nível do Conselho Municipal da Beira para que este problema sejam definitivamente sanados? Olha, se for a olhar a dinâmica da cidade, os anos todos que vêm passando, vai notar de que houve anos em que a Beira havia grandes surtos de cólera, havia clínicas de cólera, e hoje já não lá estão. Nós tivemos casos das chuvas recentes em janeiro e fevereiro. Não tivemos casos resultantes de diarreia nesses termos. Portanto, significa em termos de doenças hídricas, a Beira tem um certo controle. Mesmo durante o IDAI, que a situação foi extremamente vulnerável, também os índices de doenças hídricas foi extremamente reduzido. Portanto, significa que há um trabalho interno do escoamento das águas, de sensibilização das comunidades e garantir que, de fato, as populações possam se salvar deste problema. Portanto, essa situação está relativamente controlada. Um outro problema que enfrenta a cidade da Beira está relacionado com o saneamento do meio, portanto, do lixo. Infelizmente, notamos que de algum tempo para cá há, ao longo da cidade, várias acumulação de lixo, e isso pode até certo ponto interferir na saúde pública. O que aconteceu para, de repente, o município não ter capacidade para recolher o lixo? Olha, é preciso olhar o município com os recursos que tem, com os meios que tem. Nós, durante o IDAI, usamos de uma forma excessiva os meios que tínhamos. E muitos desses meios já tinham sua vida útil. Portanto, há danos causados pelo próprio IDAI, que danificaram os nossos meios. Como pode entender, o alpendre, que era a estrutura de coberta, onde ficavam vários caminhões de lixo, desabou. E aquelas vigas de betão, muitas delas foram em cima dos nossos caminhões. Os caminhões foram usados de uma forma excessiva na recolha e tratamento de resíduos sólidos durante o processo pós-IDAI. E neste momento o município está num processo de aquisição. Mesmo com esta situação reduzida de meios, a situação tende a melhorar hoje em dia. Estamos a recuperar alguns caminhões, estamos a redobrar usando outros meios de recolha, por exemplo, como caminhões basculantes, estamos a usar pás exatamente para diminuir o efeito negativo que possa surgir. Um outro grande problema que a cidade da Beira enfrenta neste momento tem a ver com as vias. Infelizmente, é muito difícil neste momento circular à vontade na cidade da Beira, e a situação tende a piorar dia após dia. E temos visto algumas soluções locais que não têm estado a ajudar. O que é que vai acontecer efetivamente nos próximos tempos? Bom, a solução é pavê. Portanto, há muitas estradas de pavê que o município fez e que deram resultados positivos. E se for a notar agora, a nossa brigada de estrada está a lançar pavê em cima do asfalto. Portanto, o serviço de tapamento de buracos
não está funcionando. A Beira tem um teor de umidade extremamente alto. Se for anotar a Rua 2 e a Rua 6 na Manga, foram ruas bem trabalhadas, receladas, mas passado 4, 5 anos começaram a ressentir-se. Portanto, elas, um leito de água, é a própria situação morfológica da cidade da Beira. Portanto, nós tomamos a decisão de parar com a recelagem, em que simplesmente será feita a recelagem em casos excepcionais e o resto faremos em pavê. Portanto, é isso que vamos fazer. Portanto, se for a notar que a antiga N6 foi feita, a Cruz Gomes foi feita, a Rua da Xota foi feita, a 33 foi feita, na Praça do Maquinino foi feita e tantas outras foram feitas em pavê. Agora, é preciso compreender uma situação que é extremamente importante neste processo. Os pavês custam caro. Os fundos que nós recebemos do Fundo de Estrada para realizar obras de estradas são apenas 11 milhões e meio ao ano. Portanto, este valor não é compatível, tendo em conta o custo de quilómetros de estrada que anda à volta de 50, 60. Portanto, isso para dizer o seguinte, o município tem que arrecadar receitas super e extras para permitir que, de fato, possa subsidiar, quer na área de estradas, quer na área de recolha de resíduos sólidos, quer em outras áreas vitais para as comunidades. Portanto, o que o cidadão continua a pagar é extremamente mais baixo. Mas isso não pode ser apenas justificação. Por isso, nós estamos a inverter o cenário, indo concretamente em pavês, porque é a estrutura mais sólida neste momento. Sr. Presidente, em março do ano passado, o ciclone Idai arrastou a cidade da Beira e houve destruições de níveis jamais vistos. Um ano depois, de uma forma geral, qual é a avaliação que se pode fazer em relação àquilo que foi recuperado e por recuperar? Bom, primeiro é preciso compreender de que nós não estávamos preparados para esta situação. Mas nós tivemos a sorte, nós tivemos o cuidado de acompanhar desde o seu nascimento no dia 4 até a sua entrada no dia 14. Tivemos a oportunidade de comunicar às populações. Só que a dimensão do vento foi excessiva. As nossas infraestruturas, a maior da sua parte, foram calculadas para ventos que vão na ordem de 120. Então, essa situação toda fragilizou as estruturas erguidas. Destruiu. Agora, a questão que se coloca é: o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo? Nós temos vários escalões de vários estratos sociais, até os estratos empresariais. As pessoas hoje em dia, se hoje tem 70, 80 anos, levou os seus 20, 30 anos a construir a sua casa. Olha para a sua idade, 70, 80, já não tem energia, já não tem forças para erguer a sua casa. Então, este cidadão vê o tempo todo que ele se esforçou perdido. Esse precisa de ajuda, precisa de apoio. Temos as mais vulneráveis, crianças vulneráveis, as mães que os seus filhos são desempregadas. É preciso olhar para o extrato social das nossas famílias. A maioria vive através de negócios de vender uma bacia no mercado. E essas famílias, como é que vão ter a renda? Essas famílias precisam de assistência, precisam de apoio. E essas famílias vão levar tempo para se reerguer. Olhamos também para as infraestruturas públicas. A maior parte das infraestruturas públicas que estão a ser recuperadas são doações ou apoios de pessoas de bem ou apoio externo. Portanto, se nós temos o próprio Estado que está com déficit de conseguir recuperar aquilo que é o interesse público, já deve imaginar um cidadão pacato. As empresas também, as pequenas e médias empresas sofreram. Estamos satisfeitos que conseguimos manter os postos de trabalho, mas muitas delas precisam de rapidamente recuperar. Elas precisam de uma injeção financeira para conseguirem recuperar a produção que perdeu. Mas isso tudo passa também por apoio. Portanto, no resumo, dizer que a população da Beira é extremamente resiliente, é extremamente solidária, e nós agradecemos a solidariedade que nós tivemos de vários cantos do mundo, mas o mais importante neste momento é reerguermos. É isso que estamos a fazer. O município está a fazer o seu papel, o setor privado está a fazer o seu papel, o cidadão anónimo também está a fazer o seu papel, e todos nós estamos a trabalhar para a reconstrução. Por isso a Beira conseguiu mobilizar os recursos. Temos agora fundos para proteção costeira, temos fundos para drenagem, até vamos construir uma segunda bacia, que é a bacia de Estoril.
Temos fundos para trabalhar no sistema de saneamento. Estamos neste momento a recuperar o património do município. Estamos neste momento já treinamos e continuamos a treinar funcionários do município para nos prepararmos para a evacuação. Porque o que nós queremos é que quando nos apercebermos de que há uma entrada, há uma aproximação do ciclone, iremos evacuar e não vamos esperar que aconteça para evacuar as pessoas ou para remover as pessoas. Portanto, todo o trabalho primário de precaução está sendo levado a cabo e eu digo com muito orgulho de que a Beira está a recuperar no meio de muita dificuldade. Como ajudar as pessoas extremamente carenciadas a reerguerem suas casas de forma resiliente? E este projeto tem alguma coordenação com o Gabinete de Reconstrução? Nós temos técnicos, temos especialistas, temos consultores e definimos, através dos parceiros, quais são os métodos básicos de construção resiliente. Temos os panfletos, sabemos dizer ao cidadão, para tu seres resiliente, tens de fazer isso. E as pessoas estão a cumprir. Algumas não conseguem porque não têm como cumprir. E, por outro lado, o município arrancou com um projeto interessante, que é a construção de 25 mil casas da Marasa. Nesse momento, estamos a trabalhar numa área de 3 hectares. Estamos no fim do processo do aterro. E a nossa intenção é fazer o quê? Garantir que, de fato, façamos o aterro, criar o sistema de escoamento das águas, a rede de água, a rede de abastecimento, a rede de estradas, a rede elétrica e ter as casas construídas de uma forma resiliente e um bairro resiliente. Porque a nossa concepção é de que tu não podes ter uma habitação resiliente sem ter o bairro resiliente. Portanto, é isso que estamos a tentar fazer. E, paulatinamente, vamos removendo as pessoas que estão na zona periférica para essas áreas novas que estamos a erguer e vamos reordenando essas áreas, requalificando essas áreas e valorizando mais a cidade. Eu coloquei uma questão, e essas ações, esses projetos, têm sido feitos em coordenação com o Gabinete de Reconstrução? Em relação ao Gabinete de Construção, a nossa relação é no âmbito do processo do PDNA. Portanto, o município apresentou o PDNA, o Gabinete está a acompanhar, o município tem as suas próprias iniciativas, vai executando as suas iniciativas, o Gabinete vai contactando também os parceiros, o município também não para por aí, fala com os parceiros, mobiliza com os parceiros. O importante é que garantimos que, de fato, todas as unidades criadas tenham um fim único, assegurar aquilo que os beirenses querem reconstruir seja de fato reconstruído. Vamos observar um brevíssimo intervalo. No próximo minutos voltaremos a falar um pouco da cidade da Beira e depois para falarmos da atual situação política do país. Até já. Retomamos a grande entrevista. Nesta segunda parte vamos fazer abordagem de assuntos políticos, mas antes retomamos um pouco a questão do Conselho Municipal, do Conselho Autárquico da Beira, assim que é neste momento. Sr. Presidente, Conselho Municipal. Está bem, Sr. Presidente, há 2 projetos na Beira, nomeadamente de drenagem do Chuveve e de infraestruturas verdes. São 2 projetos que houve em algum momento o governo dizia que aquele projeto pertence ao Executivo e o município dizia que o projeto é do Conselho Municipal. Gostávamos de ficar claro em relação a esses 2 projetos, se é efetivamente do município ou do governo. Aquele é um projeto típico do Conselho Municipal. É verdade que depois foi criado a nível do Ministério das Obras Públicas uma instituição chamada AIA. O governo deu que delegar esses projetos todos, tendo em conta os pactos que existem e que há tratos de financiamento obrigatoriamente tem que passar pelo governo, pelo Estado, e nós não estamos nada contra isso, mas isso não pode ser concebido, não pode ser entendido de que é projeto do governo central. Nós temos apoio e assistência técnica do AIAS, isso agradecemos. Temos apoio e assistência do Ministério também, agradecemos. E qualquer tipo de apoio é bem-vindo, mas não se pode apropriar-se da iniciativa. Portanto, eu lembro quando discutia com o pessoal do banco,
E eu dizia, eu quero parque de infraestruturas verdes. E perguntavam o que é isso. E eu lá explicava. E portanto, hoje temos orgulho de que teremos o maior parque de infraestruturas verdes aqui na cidade da Beira. Conseguimos abrir o Chiveve, que trazia problemas sérios na zona industrial, sérios na zona periférica, problemas sérios de ecossistema, e hoje está resolvido. E tanto hoje estamos a fazer essas infraestruturas e vamos continuar. Eu diria que se o governo o quer fazer, teria feito em vários cantos do país. Portanto, a Beira tem uma criatividade, a Beira, nós somos mais proativos. E por sermos proativos, muitas vezes as pessoas confundem-nos. E hoje em dia é um pouco... Eu penso que as pessoas... O fato do filho ser um bom mecânico, um bom aviador ou um bom médico, o pai vai dizer que não, eu que fiz o meu filho ser médico. Mas o ser bom médico é o comportamento e as habilidades que as pessoas têm. E tanto nós aqui temos boas habilidades. E naturalmente eu penso que grande parte do país pode aproveitar dessa experiência. E eu penso agora a indicação que o governo tem interesse em difundir o que está a acontecer na Beira para que os outros municípios possam usufruir. Presidente, em 2017, se não estou em erro, em outubro de 2017, começaram a ser registrados na província de Cabo Delgado, nos distritos do Norte, ataques por um grupo que até hoje é considerado sem rosto, insurgentes, que já mataram centenas de compatriotas e têm estado, portanto, com ações cada vez mais fortes em diversos pontos da província de Cabo Delgado. Na qualidade de presidente do MDM, que é a terceira força no país, como é que avalia, portanto, as ações desses malfeitores até aqui e quais são as ações que devem ser levadas dentro do país para que se ponha fim a esta onda de criminalidade? Bom, é preciso ver, portanto, os conflitos começam, salvo erro, no dia 5 de outubro. Já passam hoje 2 anos e meio. Portanto, foi tempo suficiente para as forças de defesa e segurança se treinarem, se prepararem e terem a capacidade ofensiva contra esses terroristas. O conselho que eu daria é que é preciso criar forças com habilidades terrestres, habilidade marítima e habilidade aérea. E fazer as 3 frentes. À medida, porque eles conhecem perfeitamente por onde é que os insurgentes entram. E conhecem perfeitamente a mobilidade desses insurgentes. Portanto, é preciso criar essas forças, à medida que eles entram, criar essas frentes. Enquanto a aérea avança, a terrestre acompanha e ela se sente mais segura e mais hábil para assaltar. E por outro lado, como eles também usam a via marítima, também com a via marítima. Portanto, são essas 3 forças, 3 divisões do ramo militar que devem ser bem trabalhados, para além, naturalmente, da área de reconhecimento. Na sua opinião, acha que as nossas forças não têm capacidade para tal? Eu penso que há vários interesses. Há vários interesses. Porque não basta a gente estar a recrutar pessoas e a colocá-las ao fogo. É preciso recrutar essas pessoas e assegurar que essas pessoas vão apagar o fogo. O que está a acontecer é que nós estamos a recrutar mais pessoas e sem resultados. Esses insurgentes até chegam a ter armas pesadas e de calibres. Então, é preciso criar condições para que as nossas forças sejam treinadas para fazer esta frente. Portanto, há muitos interesses económicos. Pessoas ligadas ao sistema estão envolvidas. Pessoas ligadas a vários interesses económicos também estão ligados. Agora, associa-se a isso a vulnerabilidade que os nossos jovens têm. Portanto, as pessoas não têm emprego. As pessoas ressentem da falta de oportunidade. As pessoas se sentem discriminadas. Eles evocam os interesses islâmicos. Mas a questão que se coloca é, logo em 2017,
devíamos ter feito uma ofensiva rígida para travar isso. Porque nós temos uma Constituição e a nossa Constituição está clara. Os próprios, ou as pessoas ligadas a essas religiões, quando são perguntadas, também não concordam com o conflito. Portanto, significa que, de fato, aquele grupo são mesmo terroristas, são mesmo pessoas de má fé, destroem infraestruturas, decapitam as pessoas. Esta forma de destruir infraestruturas mostra totalmente de que, afinal de contas, Moçambique está perante uma guerra. Por isso, eu insisto de que temos que declarar e ter esses 3 ramos das Forças Armadas no terreno e atacar o bloco. É possível, sim senhora, acabar com os insurgentes. E em junho do ano passado, princípio de junho do ano passado, surgiu um grupo nas matas de Gorongosa que indicava claramente que havia uma ruptura dentro do Renamo. Refiro-me à junta militar. E esta junta prometeu várias vezes que iria atacar caso o governo não entrasse em negociações com a mesma junta, porque reivindicavam o DDR, julgavam-se donos do DDR. Comunga com as ideias da junta militar? Olha, preciso olhar DDR a quem se refere. A terminologia é típica para pessoas com armas em punho, que são os militares da Renamo. Então, se DDR significa pessoas com armas em punho, então essas pessoas de arma em punho, como é que pararam essas matas de Gorongosa e as outras matas? Pararam porque tinham uma reivindicação. E nós aqui temos um processo de transição que não pode ser ignorado. Perdemos o líder, entrou um novo líder. E nesse processo o anterior líder vivia com este grupo. O que eles combinavam? Qual era a ansiedade dele? Qual era a expectativa que eles tinham? Entra um novo líder, não está a viver. Entra em desavenças com ou sem razão, mas estão divididos. Esta é a realidade, que estão divididos. O acordo de 6 de agosto, para mim, foi um acordo em cima dos joelhos. E vamos ver as razões, que são simples. Porque tu, quando dizes que queres fazer o DDR, deviam ter feito antes das eleições, para permitir que não haja mais desculpas e que todo mundo seja integrado. Então, fomos às eleições, o grupo não foi integrado, e como se não bastasse, o mais grave ainda é que mesmo aqueles que eventualmente não estão do lado da junta militar, o que eu saiba até hoje, ainda não foram integrados. O DDR ainda não começou a correr. Se correu, correu para alguns, mas há muitos ainda não correu para eles. O que quer dizer com isso? Se nós não realizamos o DDR antes das eleições, não realizamos o DDR a seguir durante as eleições, e muito menos a seguir das eleições. E qual é o argumento que se apresentou na altura? Não. Entramos nas eleições, parou, porque estávamos todos envolvidos com atividades das eleições. E eu digo, desculpem lá, se o DDR é do interesse nacional, quer resolver vida de pessoas, estamos desde o agosto do ano passado, agora estamos em abril. Estamos quase mais à volta de 2/3 do ano que o problema não está sendo resolvido. E como se não bastasse, essas mesmas pessoas que continuam nas matas hoje criam situações que estão a ser criadas hoje. E a justificação na altura foi exatamente eleições. A pergunta é, não há técnicos. Não há técnicos. Um partido político, um governo, tem que se estruturar para atender uma situação real, que é o DDR. Quer o governo devia ter uma equipa para o DDR, quer a própria Renamo devia ter uma equipa para o DDR, e não haver desculpas de ambas as partes para a campanha. Passou a campanha. Dias antes do dia 27 de março,
foi anunciado de que eventualmente seriam integrados 5.000 pessoas, uma coisa parecida. E foi anunciado numa altura que nós estamos a falar do coronavírus. Que todos nós sabemos que nem os parceiros internacionais iriam aceitar deslocar-se para os campos para tratarem do DDR. E agora estamos no estado de emergência, que vai até finais de abril, que pode ser prolongado mais. Portanto, vamos agora ter desculpas que o processo não anda por causa do Covid-19. E se de fato, não sei se de fato há grupos concentrados, se há campos já. E a pergunta é, qual é a situação que eles vivem? De certeza estão vivendo uma situação deplorável. Então se torna, mais uma vez, pessoas vulneráveis para fazerem o que quiserem fazer. Portanto, definitivamente, eu penso que é preciso ter muita sabedoria e conversar com eles. Porque o instrumento, a razão, as causas do DDR são pessoas com arma em punho. E são essas pessoas com arma em punho que nós temos de tirar a nossa superioridade e sentar com as pessoas e dizer, olha, ok, houve falhas, sim senhora. Digam lá quais são as falhas. O que vocês querem? Não há preço para a paz. E volto a dizer que o país não pode dar o seu luxo de ter 2 conflitos. E se nós deixarmos esses conflitos continuarem, há dias ouvi ataques em Manica e vamos ouvir mais outros ataques, as pessoas continuam a morrer. E ninguém deve tirar a vida ao outro, já chega esse momento. E nós temos a experiência. Vivemos aqui 16 anos de guerra e mais outros anos de conflitos. É difícil acabar com esses problemas de guerrilha. E nós sabemos muito bem, como moçambicanos, os portugueses diziam que iam acabar com as Turas e não conseguiram acabar as Turas e nós nos tornamos independentes. Então é preciso sentar. E nós temos a nível mundial de que temos de ter paz em África nesta época. Então temos que resolver esse problema o mais urgente possível. Sr. Presidente, se tivesse a oportunidade de conversar com o líder da Renamo, o Suf Momad, e com o Presidente da República, Filipe Nyusi, para abordar essa questão, qual é o conselho que deixaria para os dois? Olha, é preciso compreender de que enquanto esse diálogo continuar fechado, confinado a 2, qualquer opinião não serve. Por isso a opinião da sociedade civil, a minha opinião e a opinião dos outros não serve. Estão relegados a um pensamento bipolar. E esse pensamento bipolar dificilmente vai nos ajudar a sairmos desta situação. E é preciso olhar de que esse grupo é um grupo conhecido. Não é o tal suposto que não tem rosto, é um grupo conhecido. Então, dirigimos-nos a este grupo. Criemos condições, não condições em forma de força, mas condições em forma de irmandade, de cidadania, de moçambicanidade. Queremos resolver esse problema, queremos falar convosco, queremos tratar disto e encontrar uma plataforma. Nós estamos disponíveis. Se eles querem ouvir a nossa opinião é exatamente essa. E eles têm lido os jornais, têm visto as vossas entrevistas e acompanham a opinião, quer minha, quer a opinião da sociedade civil e de outros estratos sociais do país. O país precisa, nesse momento, de um diálogo profundo e integração social dessa gente. Estamos desde 6 de agosto, o DDR não está a funcionar. Então não vale a pena a gente desculpar-se porque havia eleições. E agora vão trazer a desculpa do coronavírus, porque não, por causa do Covid-14, Covid-19, não fizemos nada. Essas desculpas todas não servem, porque aquela gente está a sofrer. Imagina lá, tu assinaste o fim das hostilidades e tens pessoas há quase tantos meses ainda à espera de ouvir qual é o futuro dele, sentado num campo de concentração ou de aglomerados que este campo não tem as mínimas condições. Se hoje, só com confinamento de 15, 20, 30 dias, as pessoas ficam cansadas, já rompem com as medidas restritivas, imagina uma pessoa que está sentada num quartel à espera de ordens durante meses e meses que nunca acontecem. Sr. Presidente, vamos falar do MDM.
O MDM foi criado em 2009, se não estou em erro, em março de 2009. 7 de março de 2009. No mesmo ano houve eleições gerais e conquistou 8 assentos na Assembleia da República. 5 anos depois, o MDM conquista 4 municípios. Mais 5 anos, o MDM perde 3 municípios e dos 16 deputados que tinha na Assembleia da República, reduz para 6. O MDM está a morrer? Olha, eu não sou médico, mas se eu fosse médico, diria a um doente que há cura. É preciso olhar para esta conjuntura. O MDM morrer não está a morrer. O MDM não vai morrer. O MDM não está a desaparecer. O MDM está presente. Agora, comparar números, toda a gente compara números. Podemos dar um exemplo nacional, não é preciso irmos para fora. A Renamo nas primeiras eleições teve um número. Nas segundas teve outro. Chegou até 50. A Renamo, nas segundas eleições municipais, ganhou 5 municípios. A seguir, nas terceiras eleições, ganhou 0. Teve 0 municípios. O MDM ainda não atingiu 0 municípios, tem 1. Então, eu não sei essa comparação de estar a desaparecer ou estar a morrer. Nós ainda não aparecemos nem o Covid-19. Estamos vivos. Portanto, isso para dizer que vamos continuar a nossa luta. E os resultados que o MDM tem é a conjuntura da forma como é que as eleições ocorrem em Moçambique. Todos nós sabemos e temos conhecimento de que essas eleições não foram eleições. Foi fraude acima de fraude. Jamais visto no nosso país. Portanto, não se pode dizer que o MDM está a morrer perante eleições fraudulentas, inadmissíveis como essas. É o resto que ficou. Mas seguramente nós estamos firmes e estamos fortes. E vamos às próximas eleições. E é preciso também compreender de que o MDM é o partido mais novo dos partidos que estão no Parlamento. E esses partidos que estão no Parlamento também têm vindo perdendo assentos. A Frelimo tinha na sua governação todos os municípios. Hoje não o tem. Agora não sei se a Frelimo também está a morrer. Não sei se também a Renamo está a morrer. Então em Moçambique já não há partidos políticos, todos estão a morrer. Portanto o MDM continua vivo e vai continuar vivo. Acredita na ressurreição, passa a expressão, do seu partido nos próximos pleitos eleitorais? O MDM não está de coma. E nem esteve de coma. O MDM está bem vivo, está a respirar o fundo. Por isso estou a falar consigo, estamos vivos. Então, isso para dizer o seguinte, que o histórico dos partidos de eleições para eleições são vários. Vais para a Europa, vais para as Américas, vais para onde? Vais para vários países americanos. O partido Kenneth Kaunda já lá foi, que é um partido fundador. Mas não é o caso. O MDM ainda tem muitos membros, tem muitos simpatizantes e tem vindo a governar bem. E onde o MDM governa, a vida muda das pessoas. O MDM tem sido pioneiro em exemplar e mostrar ao mundo que, afinal de contas, este partido tem alternativa. É possível. Portanto, eu estou seguro de que nós não estamos nem de coma, nem avançar informações, por isso nós estamos mortos. Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter dispensado esse tempo para, neste espaço de grande entrevista de hoje, abordarmos vários assuntos de âmbito social, político e econômico. Caro telespectador, a grande entrevista de hoje termina por aqui. Agradecemos bastante a sua companhia. Muito obrigado.